Nós estamos no programa Irmão com Irmão se Entende. Eu tenho uma pergunta para fazer, uma dúvida, certo? Vamos falar agora sobre o ministério de Jesus. Eu queria saber que ministério é esse? Meu irmão Claudinho, quero dar um cumprimento especial para os meus ouvintes, para os nossos ouvintes. Meu irmão Claudinho, o ministério de Jesus foi muito providencial, dentro do projeto de Deus, dentro do que Deus mandou que Jesus cumprisse aqui na terra. Todos aqueles milagres e toda aquela penúria que Jesus passou, aquele sufoco que ele passou, aquelas dores que ele passou, aquelas humilhações que ele passou, estavam todas previstas dentro do projeto maior de Deus, projeto de que haveria de Deus comandar ainda a humanidade que haveria caído diante de Adão. Então, quando Jesus chegou à nossa convivência humana, ele veio, conta a palavra de Deus, que o primeiro contato que Jesus teve com o Sinédrio foi ainda quando ele tinha 9 anos, quando a família veio para uma festa da Páscoa em Israel. Ele entrou no templo e começou a conversar com os doutores, e os doutores ficaram entusiasmados com a conversa daquele menino. A sabedoria dele, né? Ele conversou tanto que a mãe, o pai e a mãe se esqueceram e voltaram para estar com ele. E daí ele, primeira vez que ele disse isso, eu estava preocupada porque eu estava na casa do meu pai. A mãe sabia da história que tinha aquele anjo que havia cometido para ela sabia da história. E aí aquilo ficou certamente no coração dela, no coração de José, que também tinha tido aqueles contatos. Ele tinha uma certeza absoluta de que aquele menino que estava aí não era um menino normal, que Deus tinha coberto aquele menino de muita sabedoria, de muito atendimento, de muita luz. Então Jesus foi crescendo. E quando chegou aos 30 anos, ele falando muito de Deus, e isso revolucionava as pessoas, porque as pessoas não tinham a menor noção, naquela época, como era que Deus ia se envolver aqui na terra, logo com quem? Com o filho do carpinteiro, o filho da mulher pobre, lá no fim do mundo, lá em Jerusalém, em Belém. Belém. Belém é prata, a luz clareou, os profetas diziam e tudo isso, mas ninguém acreditava nisso. Então, quando Jesus, nem os irmãos pensavam que Jesus estava doido, estava bilota, né? E Jesus saiu para constituir o ministério. Uma das coisas mais importantes que foi nessa constituição do ministério, que vai reverter na nossa fé e no nosso ânimo de conhecer Jesus Cristo, foi a criação de Jesus, a escolha de Jesus pelos 12 profetas. Jesus escolheu 12 profetas. E quem foi que ele escolheu? Quem foi que ele escolheu? Deus escolheu 12 homens simples, semi-analfabetos, pescadores. Tinham 2 ali que tinham alguma coisa, Mateus, que tinha contador, que era mais ou menos. Mas eles eram homens paupérrimos, de pouco saber de letras ou qualquer coisa dessa natureza. Então, esses homens foram trabalhados para que eles pudessem professar límpida a doutrina que Jesus Cristo queria implantar na terra, que era a doutrina da humildade, uma doutrina revelada lá no capítulo 5 de Mateus, 5, 6, quando ele diz, quando ele estava no monte: felizes os humildes, felizes os que choram. E aí Deus deu aqueles mandamentos, aqueles ensaios de como que era para ser os seus apóstolos. A doutrina que Deus queria que fosse os seus apóstolos. Para que esses apóstolos pudessem
depois da sua morte, que ele dizia que via para morrer na cruz, ele passava para os apóstolos, mas os apóstolos não entendiam muito bem. Ele dizia que ia para perto do Pai, como diz lá no capítulo 14 de João, vou para perto do Pai, mas eu vou voltar, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E isso ficavam pavorosas os apóstolos, porque eles não sabiam como é que iam viver sem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, para que o povo de Israel tomasse conhecimento que estava ali na terra, o Filho de Deus, começou a trabalhar nos milagres. Primeiro foi aquele das bodas de Canaã, que ele fez o milagre de transformar água em vinho. E ele diz à mãe dele, olha, não chegou a minha hora, mas a mãe pediu, ele fez aquele primeiro milagre. E todos aqueles que estavam naquela festa entenderam que aquele milagre era um milagre muito grande, que o melhor vinho estava chegando no final, que as pessoas botavam ali o vinho mais ruim. No final, quando as pessoas bebiam, eu quero dizer que o vinho não era negócio de subiúva, não, era vinho mesmo que tinha, as pessoas ficavam alegres, porque o álcool naquela época era feito para alegrar a alma das pessoas, e eles bebiam muito, tá certo? Então, Jesus desencadeou uma quantidade de milagres que o apóstolo João diz que se fosse contabilizar os milagres de Jesus não dava para encher muitos livros, completar muitos livros. Lá no último capítulo do livro de João. E assim ele saiu. Eu me lembro muito bem do milagre, que eu vou só contar esse para depois a gente inserir, porque o importante é a gente entender que Jesus veio aqui para cumprir o projeto do Criador, o plano do Criador. É tanto assim que sempre quando eu não era crente, eu era convidado para ir aos cultos e dizia assim, Deus tem um projeto na sua vida. Esse projeto que o crente diz que tem na sua vida também, é um projeto que Deus fez lá no começo do mundo. Deus já escolheu você. E se você está ouvindo nossa conversa, presta atenção, você está ouvindo essa nossa conversa e sente no seu coração uma vontade de aprender mais, que continue a gente falando disso, é porque você está recebendo um chamado. Se você for crente, você está sendo entusiasmado para aprender mais. E se você ainda não for crente, você está sendo chamado para compreender o Evangelho. Procurar uma igreja de crente, procurar alguém que saiba uma Bíblia, comprar uma Bíblia, ler, ouvir pela internet os melhores pastores do Brasil, que são muitos, não vou citar nenhum deles aqui para não fazer uma acepção de pessoas. Então Jesus Cristo veio, fez os milagres, para dizer ao povo que era o Filho de Deus, ninguém compreendeu, ele foi morto. Ele foi morto e pelo sangue dele, pela morte dele, ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Então agora cabe a nós aqui na terra, pelo poder dele, pelo chamado dele, pelo Espírito Santo em nós atendemos o chamado. Depois eu vou ainda entrar nessas do que é o chamado e o que é a predestinação e o que é a eleição. Então você vai seguindo aqui com a gente e nós vamos trazer mais fatos. Por enquanto você vai só ouvindo todos os milagres que Jesus Cristo fez na terra, foi para que ele manifestasse Deus nele. É tanto assim, quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então, a salvação é essa, conhecer a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Tá certo? Eu vou ficar por aqui, prometendo voltar ainda nesse plano, falando das alianças, da nova aliança e da velha aliança, para juntar o que foi a nova e a velha e o que esses milagres fizeram nesse contexto. Tá bom? Um abraço, acompanha a gente e depois vem mais. Tá certo, Claudinho? Tá certo, irmão com irmão se entende. Até a próxima!